Sintam-se muito acolhidos e acolhidas em nosso podcast Aprender a Vida Inteira, que está abrindo uma temporada com episódios que discutirão sobre a série Adolescência, tema que não poderíamos deixar de aprender com convidados que traremos para compartilhar em nossos canais do YouTube e do Spotify. Foi um jeito que encontramos para contribuir com pais, adolescentes e educadores. Episódio Adolescência e Consciência. E está aqui, pela segunda vez, gente, esse psicanalista famoso que já esteve conosco no episódio O Autoconhecimento Importa nos Dias Atuais. Ele teve mais de 3.300 visualizações na sua entrevista. Muita gente, vamos imaginar todo mundo no auditório. E se você ainda não assistiu este e a outros episódios, se inscreva gratuitamente em nossos canais. Bom, este convidado que teve tantas visualizações é psicanalista, administrador de empresas pela PUC São Paulo, MBA em Economia pela INSEAD na França, consultor de empresas e foi diretor financeiro de um renomado banco por mais de 15 anos, sendo case mundial neste lugar. Autor de livros como O Valor de um Olhar, com Valmir Sedotti, Não Deu Certo, Graças a Deus e O Acaso Premeditado. Estamos falando de Osório Roberto Santos, muito bem-vindo aqui conosco. Fico muito feliz de você ter aceito, sabe, fazer parte dessa temporada que nós estamos começando, Osório, porque essa série que teve já mais de 114 milhões de visualizações, acabou de ser aprovada pelo Ministério da Educação do Reino Unido para fazer parte do currículo, para que todos os jovens, não é, a partir de 13 anos, possam falar, possam aprender, possam discutir e possam principalmente se preservar diante da violência que está posta e muitas vezes tem sido estimulada pelas redes sociais. E a gente achou por bem, fazendo parte aqui do Aprender a Vida Inteira, que trata tantos assuntos, tudo junto e misturado, mas sempre pensando na saúde física e mental, na educação, na psicanálise e principalmente em pessoas inspiradoras como você, que podem contribuir com a sua própria história de vida e sua ação profissional. A gente pensou em realmente contribuir. O nosso intento, a nossa boa vontade é de contribuir. Nós todos aqui vamos aprender juntos, mas todos aqueles que vão nos assistir, que vão nos ouvir. E quem quiser saber um pouco mais da história de vida do Osório vai ter que ir lá no episódio do Autoconhecimento Importa, porque hoje nós vamos falar um pouquinho da sua vida atual, não é, Osório? Antes da gente começar, porque a gente sempre respeita muito a identidade das pessoas que estão aqui conosco. E eu sei que você está assim, mudando, já morou em muitos lugares, até pela sua profissão antigamente, que era executivo. Então, conta um pouco como é que foram essas travessias que você fez. De trás para frente. Né? De trás para frente, pode ser. Eu estou me deslocando para Florianópolis em função dos netos, 2 filhas e qualidade de vida. Né? Mas a qualidade de vida mesmo é a emoção que a gente sente lá, diante dessas pessoas, ou próximo dessas pessoas, né? Então, buscar a qualidade de vida é buscar esta aproximação, este lugar de vínculo, né? Que eu tanto advogo, admiro, defendo, né? Para que a gente possa sentir, né, o que é qualidade. Né? Então, não é só o lugar, né? É o estar lá, é o sentir o que está vivendo, o que está vivenciando. E o netinho ainda mais novo, né? Pequenininho. A criança... Tá com caçulinha na história, né? 3 aninhos, né? Fazendo de tudo, né? Isso contribui de uma maneira assim, quase que definitiva, né? Para essa mudança. Então eu fico meio tempo lá, meio tempo aqui.
porque eu tenho os pacientes, o consultório, né? Não quero largar. Tem outro neto aqui também, Tem né? outro neto aqui também, que já está grandinho, né? E já está quase se encaminhando para a faculdade. Uma delícia, né? De história de neto. Juventude, autonomia, que também é importante, né? Esse despregar um pouco, né? Com cuidado, mas um despregar, né? Isso mesmo. Então, quer dizer assim, que deixa eu entender melhor. Você está em Florianópolis e a gente está aqui em São Paulo. E você tem pacientes aqui em São Paulo. Sim. Então, você está morando em Florianópolis, onde está a maioria da sua família, mas você também vem para São Paulo por amor aos seus pacientes, é isso? Toda semana. Toda semana. Então é 50, 50-50. Mais ou menos. Está morando metade lá e metade aqui para atender os pacientes. Para me atender também, né? Ah, sim. Porque é um prazer imenso atender esses pacientes, né? Não daria para sustentar isso sem o prazer, né? De estar sentindo não só útil, mas como evoluindo, né? É uma troca, né? O consultório é uma troca, né? Eu não quero abrir mão dessa troca. E fora esse momento seu, que você está em Florianópolis, em São Paulo, o que mais foi acontecendo na sua vida de, como você disse, de trás para frente, né? Bom, de frente para trás, na verdade. Bom, eu sou psicanalista há 30 anos, né? Antes disso, eu fui executivo, e aquela loucura do executivo, né? Aquela coisa a gente vai falar de consciência, né? A gente foca uma suposta consciência, né, no trabalho, e se envolve com aquilo e a emoção domina. Então, fiquei muito tempo dominado por essa emoção do trabalho e da produção no mundo capitalista, né? Aí resolvi dar um tempo, sair, me reestruturar, me reestudar, né? Porque a psicanálise é um reestudo, né? Não é um estudo, né? Você vai se reestudando para virar um psicanalista, né? E esse tempo de executivo foi longo, né? Ele começou com uma história de sobrevivência, necessidade, trabalho, e foi evoluindo, chegou a isso, né? E antes disso eu era no interior de São Paulo, né? Eu nasci numa cidade pequena, de Oswaldo Cruz, numa fazenda. Vivi nessa fazenda até os 10 anos, onde não tinha luz elétrica, água encanada, né? Era, olhando hoje, é um habitat primitivo. Ele não era primitivo porque não era totalmente primitivo porque ele tinha interação com uma sociedade da cidade, né? E a fazenda por si só já era uma unidade produtiva organizada, né? E nessa fazenda, até os 10 anos, eu aprendi o orgânico da vida, né? Lá é tudo orgânico, era tudo orgânico, né? O que é o orgânico? O orgânico é aquilo que se produz dentro da natureza sem muita intervenção, ou quase sem intervenção do homem, né? E ali a alimentação era orgânica, o brincar era orgânico, a gente não tinha os brinquedos, essa fartura ou excesso, né, de estímulo que hoje a criança tem, que já descarta um brinquedo rapidinho depois que ganha, né? A gente não podia descartar, era um presente no Natal, eu estou no aniversário do ano todo, né? E um presente bastante intenso para a época, bastante significativo, mas hoje olhando bastante simples, né? Quase simplório. E a gente tinha que construir esse mundo, né? Então, o mundo de construir uma árvore, construir no sentido de dar vida, né? Uma árvore, um pé de café, um pé de fruta, tudo isso era uma vivência tão automática e tão natural daquela vida, né? Lidar com animais, né? O animal que nos serve, né? O leite, a carne, tudo isso era uma coisa tão natural, tão instintiva, né? Que o orgânico entrou dentro de mim, né? Eu me sinto orgânico na vida, né? Então eu não consigo estar preso, né, a esta... Porque é difícil para mim estar preso a essa máquina não orgânica que a vida se tornou. Quer dizer que está tudo conectado, né, ao mesmo tempo. E depois disso você veio para São Paulo? Então eu vim para São Paulo ainda no instinto da sobrevivência, né? Sim. A gente era uma família simples, pobre, considerada pobre, né? E eu vim para São Paulo por um trabalho, né? E entrei nesse mundo, assim, de cair de paraquedas, na verdade, né? E como executivo você viajou muito? O mundo todo. O mundo todo? Muitas partes do mundo, né? Sim. Especialmente a Europa, né? Europa e Estados Unidos. E você chegou a morar na Europa, Osório? Não.
poucos períodos, Aham. né? Poucos períodos Você de ficava lá? mês, menos um pouco, mas muito constante, muito frequente, né? Certo. Inclusive o MBA foi feito assim, né? Cada 2 meses uma quinzena, Aham. né, do INSEAD. Certo, certo. Osório, quer dizer, esse movimento seu, né, em relação à conexão com a natureza e até com outros povos, né, porque vivenciar Sim. a gente, mesmo sendo executivo, você não deixa de aprender, né, Óbvio, com as óbvio. culturas, com a arte, né, fazendo um MBA Hum. de tanto renome quanto fazer um MBA na França. A gente vai aprendendo muito, né? Além Óbvio. do curso de psicanálise e a profissão que você exerce hoje. É, entrando nesse nosso assunto, que é sobre a adolescência, por que será que as pessoas procuraram tanto, né? Porque eu acabei de ver que a série ela foi absolutamente, né, a primeira colocada em mais de 70 países no momento que ela colocou. E até o próprio lugar de onde ela sai, que é a Inglaterra, quando vê o sucesso, acaba colocando isso como currículo, né? Por que teve essa procura tanto e esse medo em relação à ampliação da violência, né? Porque ela é presente, né? Ela é um momento, assim, muito especial. E as pessoas não sabem lidar com isso, né? A explosão nessa dimensão é nova, né? O mundo está globalizado, está interligado, a internet conectou tudo, todo mundo, né? E essa violência, né, que está sendo presenciada dentro de casa, nas escolas, em qualquer lugar, né? Ela é um fenômeno que ainda não tem cultura suficiente para ser lidada com. Né? Então essa série provavelmente tocou no ponto central da crise emocional que nós vivemos no mundo, né? Com a angústia dos pais profunda, né, de não saber lidar com esse mundo. Acho que essa é a razão do sucesso, além de ser muito bem feita. Exato. É um chamado, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa vai ter que ser feita. E essa suposta ação que tem que ser feita, ela é coletiva, ela não parte de um governo. Os governos podem estimular, dar voz a essas ações, mas eles não vão resolver isso, né? Pode regular a internet, um mundo sem lei ainda. E o que vai resolver isso? Eu sei que eu estou fazendo a pergunta de 1 trilhão, não é nem de 1 milhão, né? Mas o que será que vai resolver isso? Vínculos. Vínculos, né? Estritamente vínculos. Aliás, você tem um capítulo inteiro no seu livro, né? O Acaso Premeditado. E este capítulo, esse livro, né, que é um ensaio sobre a consciência e o mistério da vida, eu vou dizer para vocês que é um livro daqueles que você briga com a página, ou seja, você lê, depois você volta, aí você lê novamente para compreender. Mas o capítulo 3, se não me engano, que fala sobre vínculos, é um capítulo belíssimo. Belíssimo, Osório. Quer falar um pouquinho sobre vínculo? Né? Então, sobre essa... é bom pegar a série para explicar ou para entrar no tema, né? É muito claro na série, fica muito claro, que o amor, né, existe entre o pai e o filho. Dos dois lados. Eles se amam, né? Mas eles não estabelecem o vínculo. Então fica muito claro que o amor não é suficiente sozinho para estabelecer o vínculo, né? Então eles se amam profundamente, mas estão distantes um do outro, né? O vínculo pressupõe um desejo profundo, né, de conhecer o outro, de saber da vida do outro, né? Em qualquer hipótese de vínculo, né, é isso que estabelece o desejo mútuo, quando ele é troca de autoconhecimento, né, ou de busca de conhecimento, que se estabelece o vínculo, né? Então a pessoa fala de química, né? Mas a química nasce no desejo. Desejo do quê? De conhecer o outro profundamente, né? Na série, o pai tem uma dificuldade na sua estrutura psíquica desde a infância, com um pai agressivo, né? Se predispõe a não
cometeu os erros daquele pai, mas ainda ficou, né, a dificuldade do vínculo. Ele tenta, ele se esforça, ele vai, leva o filho para o futebol, mas ainda é uma atitude mais de reflexo, não reflexo no sentido de instinto, né, de projeção. Certo. Né? Ele se projeta no pai ideal que ele queria ser e projeta isso no filho e não consegue lidar com esse filho não entregando o que ele projetou. A química você mesmo coloca no seu livro, a química é própria da vida, né? Sim. Todos os É a elementos, é a vida, né? Todos os elementos químicos se juntam, né? Para formar a vida. Como que emocionalmente a gente pode, então, falando para os pais, né? Construir melhor essa química? Como que a gente pode avançar um pouco nesses vínculos, né? Porque, como você disse, quando a gente assiste a série, você fica imaginando assim, vai acontecer um momento em que ele espanca o filho. Você fica imaginando. Só que não acontece nada disso. É simplesmente uma família que está distante, a gente percebe isso, mas não é uma família absurdamente problemática, desestruturada, né? Você fica até com essa angústia quando você está assistindo. Então, como é que a gente avança nessa possibilidade de construção de vínculo? Então, vamos pegar esse pai da série. Ótimo. Como modelo. Se ele tivesse investido, né, no autoconhecimento da sua raiva, né, ele teria direcionado o seu amor de uma maneira diferente para o filho. Então, o avanço neste busca de vínculo, né, ele passa obrigatoriamente pelo autoconhecimento das emoções. Quer dizer, pelos nossos, inclusive, impulsos, né? Porque uma das perguntas que eu tenho para fazer para você é por que alguns adolescentes, e na verdade adultos, né? Por que o ser humano, muitas vezes, aparentemente são tranquilos, eles não controlam os seus impulsos, né? Então, muitas séries falando sobre isso. Tem uma outra também muito conhecida chamada A Grande Descoberta, que é sobre um episódio que ocorre na Suécia. Eles demoram 16 anos para encontrar, e foi um impulso. Né? A pessoa que cometeu o crime, ele fala, eu só sabia que eu tinha que fazer aquilo. Então foi um impulso. Por que não há esse... O que acontece, né, com os humanos, né, com os seres humanos, que a gente não controla os nossos impulsos? Aí a gente entra no campo da consciência, né? A consciência, no meu entender, ela é a vida. Ela é o fluxo da vida, né? Então nós temos a consciência primária, que é de sobrevivência, que todo ser vivo tem. Eu chamo de consciência. A ciência chama de instinto. Certo. Né? Eu chamo claramente de consciência. Né? O instinto nada mais é do que uma consciência repetida N vezes que vira automática. Tá. Né? Então nós entramos no campo da consciência. O que domina a consciência? O que faz com que a consciência exista? Né? É a capacidade que nós podemos ter e desenvolver de autorreflexão. Quando eu entendo meus sentimentos, né, eu consigo entender que a realidade fora de mim, né, pode existir também. Se ela existe dentro de mim, ela pode existir fora. Esse é o processo de jogo interno que faz com que as pessoas possam perder a consciência. Quando o mundo interno de uma emoção toma conta e ele perde a consciência. Ele não tem noção do que está acontecendo dentro dele. E a raiva é um fenômeno acumulativo. Tá. Vai acumulando aquela raiva. Quer dizer que a pessoa aquilo vai inflando. Vai inflando. E como é que isso acontece? Isso acontece basicamente, a raiva basicamente, né, deve ter outros motivos de raiva. Claro. Mas basicamente ela acontece quando o ser humano não dá conta da vida. Não dá conta da emoção. Ele não se sente pertencendo, ele não se sente valorizado, ele não se valoriza, né? Ele vai se sentindo excluído,
E a raiva vai acontecendo e vai acumulando. Né? Tem uma hora em que ela chega num ponto que ela domina o sujeito, ela domina a psique. E nesse momento não tem consciência. Né? Ela só precisa de uma vazão. Normalmente essa vazão, essa forma dela sair, né? Ela é agressiva, porque ela é agressiva, a raiva, né? Mas ela acontece basicamente como uma forma de sair de dentro. Né? Quer dizer, é como se o corpo expelisse aquilo. Expelisse aquilo. Né? E normalmente escolhe-se um objeto, porque senão é o suicídio. Entendi. Ou escolho um objeto ou me mato. Ou me mato, né? Que são duas formas de aplicar a raiva. A raiva, isso. A raiva. Isso. E aí, Osório, nesse movimento, né, a gente pode... você falou bastante, desculpe, você falou bastante sobre a consciência, né? Que nesse momento a consciência nem entra, porque invadiu tanto Isso. que a pessoa, né, quase uma doença psíquica, podemos considerar. É. É uma doença psíquica, né? É uma sim. patologia. Tá. O que é essa consciência? Como que você entende e conceitua a consciência? A consciência humana, né? Sim. Não a consciência no mundo biológico, Tá bom. que eu entendo que existe, né? Que existe assim uma consciência geral, parece, isso, né? né? Que tudo vai conectando, terra, semente, É isso. nascimento. Não, mas a consciência humana é o ápice da consciência primitiva, que veio evoluindo, né? Ela atingiu o seu ápice quando ela ficou autorreflexiva, né? Quando o animal humano, né, conseguiu se ver, né? Ela começou a virar essa consciência que nós chamamos de consciência. Certo. Né? É uma reflexão, é uma capacidade que eu tenho de me ver. Portanto, se eu me vejo, eu vejo o mundo. Então nós temos duas realidades, a externa e a interna. A consciência é aquela que faz com que eu consiga ver meu mundo interno e, portanto, me autoriza a ver o mundo externo mais próximo do que ele é possível. Nunca igual exatamente como ele é. Que é aquilo que você falou um pouquinho antes aqui no café, né? Nunca estamos prontos, né? A gente nunca está pronto. Que eu perguntei assim pra ele, gente, tudo certo? Estamos prontos? Não estou pronto, né? Nunca estamos, e é verdade, né? Nunca estamos prontos, porque a vida, ela é um caos, né? Muito organizado, mas ela é caótica, né? E a gente nunca está pronto, né? Então, pronto, se essa luz apagar aqui agora, nós não estamos prontos para os eventos imprevistos, né? Nós, para a sobrevivência, tenta controlar o ambiente. Claro. Né? E o humano tem conseguido muito, né? A ponto de destruir o ambiente. Né? Mas a gente não tem esse controle. Sobre tudo, né? Tudo. Exato. Tudo, né? Né? Então a consciência é um fenômeno psíquico autorreflexivo, de se ver. É como se fosse uma luz que ela pode ser modulada. Né? Então você pode pô-la muito forte, e aí também você não enxerga nada, porque ela fica focada num item, né? Ou muito fraca, tênue, que você também não enxerga, ou apagada. Né? Você vai modulando essa intensidade dessa luz interna, que a gente chama de consciência. Né? Percebe no dia a dia que nós fazemos muitas coisas que a gente não teve consciência, mas teve consciência. Ela não foi percebida porque essa luz está pequenininha ali. Porque a gente não consegue ainda estar num processo de autorreflexão sobre aquilo que se faz? Não, porque está no piloto automático. Tá. Se está no piloto automático, você não precisa mais dessa reflexão. Por exemplo, eu peguei o carro, dirigi até aqui. Eu não fiquei refletindo sobre a direção. Mas você está consciente dela. Tá. Mas está no piloto automático, portanto, você abaixa essa luz, atenua essa luz, né, interna para este fato. Né? Ela está lá. Né? Quando você precisa, diante de um acidente ou de um evento qualquer na rua, né, você aumenta essa luz, né, e você tem uma consciência. Se a sua emoção, se a nossa emoção, diante de um evento mais extremo, né, tomar conta de medo, por exemplo, né, essa emoção também apaga a consciência. Né? Então, a consciência ela acontece dentro de um módulo de equilíbrio das emoções. Por isso o autoconhecimento. Ok. Poxa. Quer dizer, a gente vai andar um pouco aqui, mas a gente vai chegar na importância do ser se autoconhecer, né? Autoconhecer, sempre. Né? E você falou um pouco do pai, né? Vamos tentar olhar um pouco, né, do ponto de vista da psicanálise, a mãe,
nessa série? Como é que você vê e como é que você vê o menino? E depois a gente vai ver também as pessoas da escola, né? Vamos passear um pouquinho, né? Então, nós estávamos falando de raiva, né? Sim, Vamos começar por aí. tá. Esse menino tem uma raiva. Sim, Fica muito claro na cena com a psicóloga, sim. né? Ele alterna, ele sai dele, a gente chama sair de si, né? Ele perde a consciência, né? Ele expressa aquela raiva. Quando que ele expressa essa raiva? Na série é muito claro. Quando ele não é visto. Quando ele sente que ele não foi considerado. Ou seja, quando ele é excluído. É o princípio da rejeição. Quando ele se sente rejeitado, ele tem o gatilho da raiva. Uhum. Né? Que foi o que, na série, o que motivou o crime. É uma rejeição. Que já vinha sendo acumulada. Essa rejeição e esse modelo que ele carrega, né, como personagem, Claro. é um modelo familiar. O outro ali dentro daquela família é muito adequado, muito tudo certinho, mas aparentemente a existência do outro é pouco considerada. E essa mãe tem um papel fundamental ali, né? Porque esse pai é dominante dentro da família. E parece que a mãe tem pouca voz ativa. Né? A série não aborda muito a mãe, mas dá para imaginar isso. Né? Então a mãe talvez ali tenha escapado, né, da sua função Da de força feminina, maternagem. né? Maternagem, eu percebi também, eu Maternagem. também fiquei pensando sobre isso, né? Porque como é que nós construímos o princípio, como é que é construído o princípio dessa consciência reflexiva? Né? O bebê, né, começa a sentir que o mundo existe a partir do olhar e da atuação da mãe. Né? E ele existe dentro desse contexto, e a mãe, com todo o seu amor, né, natural, né, diz para ele que ele é capaz de dar conta. Você é lindo, você é maravilhoso, você é isso. E é mesmo. Né? É uma verdade que a mãe está colocando, está impregnando nele. Né? Ele está criando o princípio básico da consciência da existência dele, como indivíduo. Né? Então ele pertence. Esse pertencimento é fundamental para que a consciência possa se desenvolver. Então essa mãe aparentemente foi ausente, em algum sentido afetivo. E deve ser, porque ele ancora, quando ele vai ancorar as questões dele nesse outro educador que está aparecendo no mundo, porque eu costumo dizer assim, que a gente fala de escola, família, sociedade, mas a gente tem um outro elemento chamado rede social. Claro. E essa rede social está fazendo parte, a gente precisa saber disso, gente, que a rede social está fazendo parte da educação das nossas crianças e dos nossos jovens. E ele vai ancorar num grupo que pratica a misoginia, né? Mas é um grupo que diz para ele que ele é forte, que ele existe, que ele é capaz. Ele vincula. Ele vincula. Cria um vínculo dentro de uma força que ele acha que ele não tem. E alguém diz que ele tem. E aí ele faz o vínculo. E aí ele está perdido. Mas se ele tivesse um vínculo mais forte antes, né, estabelecido, ele poderia julgar esse vínculo. E o senso crítico dele não aparece em relação a isso. Aliás, não aparece nada, né? Isso. Então, veja bem, vamos falar da escola, nesse caso específico. Né? Fica claro que a escola não é um lugar afetivo, essa escola. Sim. Que é um lugar de ordem, de autoridade, de imposição, né? Não é de conversa. Né? Os professores, o sistema, a cultura daquela escola não é adequada para vínculos. Né? Então, pais, família, escola tem que trabalhar junto nisso. Todo mundo, né? Que vínculo nós construímos com esses adolescentes? Né? Para que a gente possa minimamente, né, estar aberto para eles dizerem a angústia, né? Para eles dizerem os medos. Né? E não tem esse espaço no filme, na série. Você vê, o próprio policial que está investigando, é muito claro que ele também não tem vínculo com o filho. Porque o filho também está passando por alguma questão e ele nem sabia, né? Nem sabia. Mas ele tem um mínimo ali que o filho chega, né, e fala assim, vou dar um crédito para esse pai, e diz o segredo, né,
da série, né, do drama, né? Olha, tem uma comunicação que vocês não conhecem, que vocês não participam, né? E aí está a chave da solução do crime. Mas esse pai policial, né, a partir desta emoção que ele vive, né, ele se volta para o vínculo. Você vê no fim da série? Ele vai. Ele vai buscar o vínculo com esse filho. Ele vai buscar o filho, né? Ele, né? Vai buscar o filho. Ele só vai buscar o filho com vínculo, né? Oferecendo o quê? Comer num lugar onde o filho quer, gosta. Né? Ou seja, você é importante. Aí começa o vínculo. Nossa, mas tem muita coisa para pensar, né, Osório? E aí, voltando também para a questão da rede social, né? Voltando primeiro para governo, né? Porque os governos e as escolas, então, assim, inserir conteúdos que envolvem a emoção, que envolvem um diálogo, as rodas de conversa, os debates de livros e filmes, né? Como Sim. o governo da Inglaterra está fazendo, o Reino Unido está fazendo. E, ao mesmo tempo, o quanto a gente consegue ajudar essas crianças e jovens a não serem comandadas por redes sociais. Porque também existem... muito louco. Eu estava conversando há pouco agora, né, antes da gente começar o episódio. Assim, você fala assim, meu Deus, mas como que é isso? Tem gente que está ensinando a matar? Tem gente que está ensinando a cheirar desodorante? Tem gente que está... Então, assim, que intencionalidade é essa que vai fazendo também, vai amplificando todas essas dificuldades que já são muito humanas nas relações de família, no coletivo das escolas, e ainda vai colocando espinho nas coisas, Mas né? isso sempre existiu, né? Ah, mas acho que não, né? Não nessa dimensão tão forte, sem dúvida. Por causa da rede. Uhum. A rede, a abertura e a comunicação fácil e disseminada, né? Mas é um fenômeno humano. Agora, o Freud, ele chega a escrever sobre a psicologia das massas, Sim, né? sim. Você tem como, assim, falar um pouquinho sobre a gente, sobre isso, né? Porque é simples, né? Traduzindo muito simples, né? Ou simplificando, né? A gente vai para a massa por uma necessidade de pertencimento. Né? A cultura. Né? A cultura é um ingrediente, um fenômeno, né? Humano. Humano no sentido de vínculo, né? E essa cultura que nós criamos, ela obrigatoriamente, né, faz com que a gente participe daquele processo. Veja time de futebol, né? Por que uma pessoa se vincula a um time de futebol e fica a ponto de se perder, ficar raivoso e depois criar gangues para isso, né? Por quê? Porque eu estou tentando pertencer o máximo que eu posso daquela cultura. Por isso a gente entra na massa. É uma necessidade de pertencimento. O pertencimento o que é? Uma necessidade de vínculo. Tudo volta para o vínculo. Então, se uma criança, uma família desenvolve uma cultura interna de vínculos profundos, né? Essa criança, esse indivíduo que nasce dessa família, ele vai estar menos propenso a ser sugado pela massa. Né? Por exemplo, se a Alemanha tivesse uma cultura, antes do Hitler, 1900, 1800, de vínculos, né? O Hitler não teria tido espaço. Não teria tido força, né? Força, não entra. Não entra. Né? Então, é a busca do pertencimento e do vínculo e a construção de um mundo ideal. Dentro da massa, eu construo um mundo ideal, fantasioso, bonito, que eu gosto, que vai me dar prazer, né? Ou que eu acredito. Quando isso junta várias pessoas com esse mesmo sentimento, né, aí eu pertenço e aquilo cresce e vira uma massa. Né? É humano. Isso pode ser tudo, né? Pode ser uma massa política, religiosa. Tudo. Para vender um produto. Pode ser uma máfia. Uma máfia, né? Pode ser tudo.
Uma empresa, né? É um Sociedade vínculo. do crime. Uma empresa, as grandes empresas, o que elas são senão um fenômeno de massa para aquele objetivo? Né? É o fenômeno humano, do vínculo, da busca do pertencimento. Né? E quanto mais autoconhecimento, menos eu estou exposto ao fenômeno da massa. Porque eu tenho discernimento. Eu não estou mais subjugado à necessidade do pertencimento a qualquer custo. Né? Quer dizer, eu posso ajudar e contribuir aqui, né, do ponto de vista de um psicanalista, a fazer com que os jovens e as crianças não entrem nessa psicologia das massas, que a gente está falando aqui especificamente da série adolescência, no caso das redes sociais e dos grupos, né, de redes sociais, à medida em que eles tenham espaços mais seguros, em que eles se sentem vinculados, ou melhor, espaços em que eles se sentem vinculados e, portanto, mais seguros, senso crítico, né, para olhar e falar, não, isso daqui não vai mandar em mim, eu não vou cheirar o desodorante, eu não vou cometer um crime, não, peraí, tem alguma coisa, né, quer dizer, tem uma barreira. Sim. E a barreira são os vínculos humanos positivos. Os vínculos humanos positivos que geram um pertencimento, um pertencimento forte o suficiente para ele não transgredir a cultura desse vínculo. Né? Então, o adolescente, se ele tem na escola um vínculo muito afetivo, né? Vamos imaginar uma escola bem pequena que construa um vínculo muito afetivo, vamos idealizar. Tá. Né? E se tem um vínculo muito afetivo e entra uma gangue de internet chamando por crime, né? Ele tem medo de perder esse vínculo que ele está inserido. Ele sabe que esse grupo não aprova isto. Né? Então ele não entra, porque ele mede, ele avalia o custo-benefício dos vínculos. Né? Então quanto maior, quanto mais vínculos afetivos o adolescente ou a criança tiver, positivo, menos ele entra em grupos, né, destrutivos. E nesse sentido também a escolha de colegas, né, Osório? Porque imagina as crianças pequenas, né? Conforme vai montando os primeiros grupos sociais. Tem a ver também com a família às vezes dizer não para determinadas posturas que a família de um amiguinho tem, por exemplo. Porque não as influências, elas não acontecem só que eu quero dizer assim, na rede social. Às vezes está num grupo também de colegas. Começa né? ali. Começa ali, né? Começa ali. Então, se a família é condizente e não está atenta, o que significa não estar atento e não pôr limite? A falta de limite é falta de atenção, falta de cuidado. Se meus pais não estão atentos e não têm esse cuidado, né, eu não pertenço a essa família. Eu pertenço menos a essa família. Eu vou procurar um lugar de pertencimento. E aí, se na outra família, né, maluca, qualquer coisa assim, eu posso me sentir... Arrasta. Isso. Esse é um movimento humano, né, para as culturas, para os grupos, né, para os nichos de grupos. Porque assim, no meu tempo, eu lembro assim, que minha família tinha... Qual era o medo da família? Encontrar alguém que estava viciado em drogas e se envolver com drogas. Então, era um medo, né? Então, havia todo um cuidado. Um olhar, os conselhos, tudo, porque se alguém tivesse viciado em droga, podia me arrastar. Então, veja bem, nesse exemplo seu, se você está dentro da sua família e você não está pertencendo, ou está sentindo diminuída no pertencimento, é muito fácil você ir para um grupo de drogas que a sua família é contra, só para ser vista. Entendi. É muito comum. Né? É uma forma de chamar a atenção. É isso que a gente chama, pedindo socorro. Né? É muito comum. Então, a atenção toda está no vínculo que eu crio de confiança, porque vínculo é confiança. Não existe vínculo sem confiança. Como é que eu estabeleço confiança? Eu só estabeleço confiança com abertura, com verdade, com autenticidade, né? E com o desejo profundo de trazer essa pessoa para o meu campo e estar no campo dela. Aí eu estabeleço o vínculo.
Isso é a base do vínculo, confiança. Isso é estabelecido no dia a dia, nos mínimos detalhes. Nós estamos vivendo uma transição de gerações, né? Algumas gerações, a minha, muito claro, né? De que essas questões afetivas não eram tão importantes, porque a gente era dominado por conceitos rígidos, né? Racionais. Então, pertencer a uma família era obedecer, né? Hoje não é mais isso. Pertencer a uma família é estar inserido dentro do contexto afetivo. E que a gente pode entender até como uma evolução, né? Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida Porque a gente pode ter aí uma oportunidade, Osório. Enorme. Eu acho que nós estamos Que mesmo a despeito de tanta coisa que aparentemente parece que cerca a gente, de medo, violência e burnout, tudo isso, a gente também tem oportunidades aí, porque nunca a questão emocional foi tão falada e tão discutida e tão debatida. Então nós estamos chegando no ponto de evolução, de ruptura da cultura antiga. Ou seja, a cultura antiga era racional. Você vai, estuda, aprende, vai ser um profissional e vai ser bem sucedido. Pronto. Hoje não, né? Hoje a cultura é a seguinte: quem sou eu? O que eu gosto de fazer? Né? Como eu vou contribuir com o mundo? Está caminhando para essa cultura. Isso passa obrigatoriamente para entender o ser humano nas suas emoções. Então nós estamos numa transição, né? Que a gente pode mais em família, pode mais nos relacionamentos com o trabalho, pode mais nos relacionamentos com as pessoas em geral, né? Claro. Veja bem, essas crises, né, que existem, como hoje da segurança da internet, né, elas são muito doídas, mas elas são muito produtivas, né? Ao longo do tempo, a gente vai observar que a maioria da humanidade, né, não quer isso. Não vai mais para essas informações, né? Não, e os pais e a família vão ficar atentos a isso. Exato. E ficar atento a isso, o que é, na verdade? Hoje, né, não é mais impondo. Você não vai usar a internet. Bom, deixa eu ver o que você está vendo, vamos ver junto? Né? É diferente de você não vai ver. Não, você está vendo, ok, não desliga. Eu quero ver com você. Eu quero participar do seu mundo. Mudou. Mudou o jeito. Mudou, né? Do autoritário para o participativo. Ou os pais entendem isso, a escola entende isso, ou a violência vai aumentar. Exatamente. E olha, a gente está terminando já. Passa muito rápido, né? Por conversas boas como esta. E aí, eu vi, né, no seu livro, Osório, um texto que você falou muito da natureza e de uma consciência mais ampla, né? Que essa consciência mais sistêmica, interdependente, que a natureza também, ela pode não ficar refletindo sobre por que eu sou uma flor, né? O que eu fiz ou não fiz, mas ela tem um movimento muito inteligente, né? E aí eu estava lendo aqui e eu queria ler para vocês, né? Então, o Osório fala na página 222 que a primeira, ele fala que ele aprendeu, né, morando numa fazenda, e ele lembra de uma ave chamada João de Barro. E todo brasileiro pode conhecer, né, que o mais interessante é que essa ave, dias e dias, coletando fios e assentando, como tijolos, bocadinhos de terra umedecida e folhagem fina, construindo sua oca. O mais interessante era a entrada, uma curva na parede construída em direção oposta ao vento, um interior seguro para guardar os ovos. E aí você fala do seu vínculo. Nas conversas com meu pai, um agricultor extremamente intuitivo, ele me dizia que era uma casa que protegia, né, contra possíveis lagartos. E explicava que ficava no alto para ter essa proteção. E desde aquele tempo eu já descobri que o conhecimento de observação, sobre intuição, é capaz de ir muito mais longe. Aí você traz uma outra ave, que é o anu, abundante na região. Havia muitos ninhos, mas a sua curiosidade batia lá naquela engenharia, porque era uma quantidade de galhos trançados de forma tão integrada,
tão incrustados na árvore que era impossível destruí-los. Então, por que tanto trabalho? E mais tarde você descobriu que são as fêmeas de anus que constroem seus ninhos, e de forma coletiva. É muito difícil ver um ninho sem alguma ave no topo da habitação. Aquela é uma guardiã. Sempre um posicionado para observar a possível chegada de predadores, não é? Então, esses são dois exemplos de que a criatividade faz parte da vida por conta da cadeia alimentar. E a necessidade de preservação também. Então, você vê, né? Você faz uma analogia maravilhosa sobre a construção de espaços seguros que a natureza tem e que intuitivamente ou vai para o alto, ou fica um guardião, ou presta atenção, ou tece com muito cuidado e capricho, quem né? é que, diante de uma cena dessa, né? Quem é que pode me dizer que não tem consciência? Eu iria alguém me dizer assim, ó, eu não tenho consciência aí. Como é que eu posso enxergar não consciência? Não consigo. Quer dizer, tudo tem consciência, né? Uma bactéria no laboratório, quando o cientista, o analista, toca na bactéria, né, específico, ela se movimenta na direção de autoproteção. Isso não é uma consciência de preservação da vida? Sim. Podemos chamar isso de consciência de preservação da vida? Né? Instinto, ok. Esse instinto nasceu aonde? De uma repetição exaustiva, né, de autoproteção. A primeira forma de se proteger diante de um ataque, ainda não dentro do instinto de uma espécie, né, nada mais é do que uma informação, né, que ficou guardada e que vai ser repassada lentamente para a espécie. O que é isso se não consciência? É assim que eu vejo a consciência. E o ser humano, nesse caso, muito mais sofisticada, né? Aí eu chamo da reflexão. Ela evolui ao ponto de virar reflexiva. E muito diversa, né? É total. E né? muito diversa, né? Por isso que eu chamo que o nosso cérebro é um fractal do universo. A gente enxerga tudo se for buscar. Uau! Osório, a gente, nesse término, né? O que, na sua opinião, a gente pode fazer também quando a gente percebe o indício, né? Que eu digo assim, os encaminhamentos, porque a gente já até falou aqui que às vezes você está com o pé machucado e você liga para a família numa escola e a família vem correndo para levar para enfaixar porque quebrou a perna. Mas nem sempre é nessa mesma velocidade que vai cuidar do emocional, né? O que a gente pode fazer para que as doenças psiquiátricas, no caso as mais severas, o encaminhamento para os terapeutas possa se dar de uma maneira mais efetiva? Se os pais perceberem que é um fenômeno, que está acontecendo alguma coisa, que está disfuncional, né, ele tem que correr. Tem que correr, né? Tem que correr. Ele tem que correr. Se essa família não deu ou não propiciou o espaço de fala, essa criança ou adolescente tem que encontrar um espaço de fala. Né? É pela fala que essa raiva vai ser diluída. Então, o terapeuta... E individualizado o atendimento, total, né? Porque também não vai resolver em espaços coletivos. Não. O coletivo pode ser um espaço acolhedor, né? É uma terapia, né? Mas desde que direcionada para o vínculo. Certo. Né? Agora, os casos específicos... Específicos, quando os pais percebem uma disfunção, uma não funcionalidade, né, imediatamente eles não têm que ficar conjecturando. Eles têm que buscar o especialista e ver o que está acontecendo. Né? Pode ser um tumor no cérebro. Né? Pode ser um AVCzinho mini. Né? E pode ser só um espaço de fala que não tem. Né? Tem que correr. Tem que ser urgente. E tem que diagnosticar tanto quanto a gente diagnostica, quanto a gente leva para um pediatra, né? Mas veja bem, o cérebro o que é? Um órgão químico, que trabalha com a química e a eletricidade. Se a química desequilibrou, ela precisa ser reequilibrada. E é uma doença comum, como qualquer outra.
Mas a sociedade, a cultura, né? Isso que eu falo da cultura, ao longo do tempo via... Ficou lá no racional, né? No físico. Essa pessoa não consegue, é falta de vontade, isso é manha, isso, né? Tudo isso foi sendo colocado na cultura. Então o psíquico virou uma fraqueza. A doença psíquica virou uma fraqueza. Portanto, todo mundo foge dela, esconde ela. O que você deixa como mensagem? Vínculo. Vínculos. Se eu pudesse, né, criar uma escola de vínculos, como é que a gente faz o vínculo? Como é que a gente... Um encadeamento humano, né? Encadeamento humano. Eu quero dizer que o vínculo nasce no interesse pelo outro. Seja filho, seja parceiro de vida, seja amigo, seja quem for, né? Professor com aluno. O professor só estabelece o vínculo se ele tiver interesse pelo aluno verdadeiro. E as crianças percebem esse interesse numa velocidade espantosa. Olha, quero te agradecer demais. Você com certeza contribuiu muito para todos que estão aqui e para todo mundo que está nos ouvindo, porque essa é uma temporada sobre adolescência, em que o nosso primeiro episódio foi Consciência e Adolescência. Muito obrigada a todos.